Sejam todos bem-vindos, eu sou Bernardo Duarte e esse é o Reconnect, o seu programa sobre espiritualidade para além da religião. Aqui você sabe, nós convidamos sempre profissionais, religiosos, respeitados e que sacam muito sobre os assuntos que nós vamos tratar aqui, né? Aqui sempre comigo, ele que é historiador e social media, Roberto Leão. Olá, Roberto, seja bem-vindo novamente. Muito obrigado. Tá sério hoje? Gostei da tua camisa, bem colorida, bem florida. Com o tema, com o clima. Eu sou um perguntador, sou um democrata esotérico. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa jornada em busca da reconexão. E hoje a gente tem uma convidada que tem um currículo excelente, super interessante, é mestre em Reiki, apometra, teriatra, terapeuta, atriz, modelo, o que mais, Bernardo? Xamã, faz cirurgia em pequenos animais no final de semana, eu tô brincando. Então, gente, essa nossa convidada é uma convidada muito especial, né? Ela já bateu alguns papos conosco, e ela foi codificadora de um sistema de cura bem legal, se chama ajustamento sistêmico. E para conversar sobre isso hoje, aqui com a gente na Reconnect, Messia Henrique, muito bem-vinda, Messia. Seja bem-vinda, Messia. Coisa boa. Prazer, é bom estar aqui. A gente conseguiu te tirar de novo dos teus afazeres, né? Pois não atrapalhar um pouquinho a tua vida de novo. Achei que foi bom, Bernardo. Foi? Vou nem mentir, achei que foi bom. Legal. Messia, fala pro pessoal aí que tá vendo a gente e ouvindo através do podcast, um pouquinho como foi a tua jornada, como foi que você se encontrou nesse mundo espiritualista, né? Porque você trabalha com curas diversas, como o Roberto falou, é apometra, é mestre em Reiki, é xamã. Então, como foi que você se encontrou? Até chegar no ajustamento sistêmico, né? Como foi isso na tua vida? Acho que lá pelo ano de 97, 98, por ali. Eita! Ontem. Eu comecei a me sentir inquieta dentro do que eu fazia. Eu trabalhava como secretária executiva, né? Numa multinacional. E faltava alguma coisa. Um determinado dia eu fui fazer uma consulta com uma médica que trabalha com acupuntura e a gente conversou muito e ela disse, vamos para uma palestra de cura prânica. Eu não tinha ideia do que era, nem ela. Nem eu, inclusive. Fui para a palestra e no dia seguinte eu estava fazendo o curso. O primeiro curso foi de cura prânica. Aí me apaixonei por esse meio e senti que seria algo a mudar na vida. Eu precisava mudar, precisava passar por uma mudança importante na vida e foi aí que começou. Eu deixei aquele sistema que eu vivia aparentemente sólido, né? Com 13º, com férias, salário todo mês, direitinho, para me arriscar no mundo da terapia, né? Então, surgiu a oportunidade de sair da empresa e passei, a partir dali, um ano inteiro fazendo cursos, me dedicando a essa busca. E depois de um ano, exatamente um ano, eu comecei a atender. Fiz vários atendimentos sem cobrar, né? Porque é o que acontece hoje. Muitas vezes a pessoa faz um curso de fim de semana e na outra semana já está atendendo sem prática, né? É bem delicado isso. Mas eu passei por um processo bem demorado de autoconhecimento. Passo ainda hoje, né? A gente não acaba. Não para, né? Não para. Mas então quer dizer que você não era aquela criancinha tipo I see dead people, não, né? Tipo... A iluminada. Eu vejo pessoas mortas toda hora. Eu era um pouco estranha, tá certo? Que não é, né? Era bem estranha. Tive alguns problemas com isso, mas vim descobrir isso depois, né? A sensibilidade que vem. Hoje se fala muito nisso. Hoje é muito comum, né? As pessoas terem uma sensibilidade mais clara. Ou pelo menos mas perceberem melhor a sensibilidade. Perceberem melhor. E aí eu venho desenvolvendo isso ao longo desses anos, né? Venho me entendendo melhor, né? Dentro desse processo. Mas hoje você tem uma técnica formada que você utiliza e como é que chegou a ela e o que é que seria essa técnica? São várias, né? Assim, é uma caminhada de muito tempo. Eu comecei nesse caminho que hoje chama-se ajustamento sistêmico. Eu comecei a formação com a constelação familiar há uns 10 anos atrás, com os professores da Alemanha, né? Foram 3 anos de trabalho e aquilo me despertou muito, foi muito bacana a prática da constelação familiar. Eu acho que eu não ia aprender nada com professores alemães, né? Bem, né? Aí você fez com professores alemães. Fiz.
E aquilo me abriu muito o caminho, tanto para a vida pessoal como para a profissional. Mas como eu sou muito curiosa, eu fui buscar mais, né, mais informações, mais assuntos, mais terapias, e me deparei, entre outras coisas, eu passei pelo espiritismo, passei pelo xamanismo, pela Umbanda, tem uma escola que chama-se Dinâmica Energética do Psiquismo, que é uma escola fantástica, né, que me trouxe muito para a realidade hoje, para o autoconhecimento. Legal. Depois fui buscar a Gestalt terapia, né, para me dar um embasamento na terapia mesmo, na psicoterapia, para lidar melhor com as questões que chegavam. E aí, a partir da Gestalt, eu fiz o curso de Reconfigurando o Campo Familiar, que é uma formação da professora Lica de Queiroz, fantástica, que é muito, eu não sei se é similar, é muito... Parecido? É similar, eu diria que é similar, mas são técnicas diferentes porque é uma abordagem diferente. Mas com a mesma base que é o campo mórfico, ou campo mórfico genético. Porque essa base, ela é falada na psicologia, ela é falada na biologia, né? Ela também foi falada na sociologia, na filosofia, com nomes diferentes, mas fala-se da mesma coisa. Sim. E por último, o biólogo, né, o bioquímico, o Hooper, né, ele trouxe uma explicação mais clara do que é campo mórfico genético. E a partir disso, do Reconfigurando o Campo Familiar, eu comecei a trabalhar porque juntou a técnica da Gestalt, que é uma forma diferente de ver, o campo se move de uma forma para autorregulação, como na terapia Gestalt, né? É um olhar diferente. Eu comecei a trabalhar com isso e outras coisas foram surgindo nesse trabalho. E aí eu liguei para a minha professora, né? Eu disse, Lica, olha, está acontecendo umas coisas diferentes no trabalho, no Reconfigurando, e eu estou sem saber se eu posso usar esse nome, porque está fora do que você ensinou. Ela disse, não, você está criando um novo sistema, então dê um nome para esse sistema, e que bom que você está fazendo isso, porque é assim mesmo. É como na apometria quântica. Essa técnica é fantástica, mas a gente pode agregar outros trabalhos junto com ela. Então, quando você fala que passou pelo espiritismo, pela Umbanda, você não fala que passou e ficou no passado. Isso soma, agrega, e você vai criando bagagem. Eu diria que eu faço parte de tudo um pouco, sabe? Eu não descarto absolutamente nada. Não me identifiquei com o caminho do catolicismo, que é familiar, mas tenho um respeito profundo por isso. E por todos os lugares que eu passei, eu trouxe, tenho algo comigo, né? Eu tenho as minhas preferências, obviamente, mas também passei pelo budismo, né? Eu sou assim bem eclética nesse olhar. A apometria quântica e a cura quântica me deram uma base muito importante para a profissional que eu sou hoje, né? A partir dali tudo começou. Foram formações muito longas até hoje, né? Então eu comecei a juntar as coisas sem perceber. O campo estava ali formatado e aconteciam coisas, por exemplo, tinha uma questão ali para ser resolvida naquele sistema e não desenrolava. E aí eu dei um comando apométrico, né, para uma outra vida, e as pessoas que estavam representando mudaram completamente a sua forma de configurar. Mas... E aquela questão foi, digamos assim, desenrolada, né? Aquele emaranhado começou a se desenrolar e funcionou. Vem funcionando. Para o pessoal aqui que não entende muito, né? Mas tem muita gente que está assistindo a gente que já fez a constelação familiar, né? Mas explica um pouquinho o que seria a constelação familiar e qual é a diferença na prática, né? O que as pessoas podem esperar quando forem fazer o ajustamento sistêmico. Qual é a diferença para a constelação familiar? A constelação familiar, ela foi compilada, vou usar essa palavra, por Bert Helling, né? Inclusive, faleceu há pouco tempo, né? Agora em setembro, dia 19 de setembro, né? Deixou um grande legado. Sim. Assim, é um trabalho fantástico, tá certo? Ele trouxe o conhecimento dele de terapia, da psicologia, trouxe, né? Ele fazia muitos atendimentos nas comunidades, então ele começou a pesquisar e criou umas ordens, né? Que ele chama ordens do amor. E tem alguns princípios também, tem algumas leis
que são seguidas dentro da constelação familiar. A lei primeira do pertencimento, a nossa real necessidade é de pertencer. Então, para eu me sentir bem comigo, eu preciso pertencer a um campo, a uma família, a um grupo, né? A um sistema. É uma necessidade, inclusive, de Maslow, né? Exatamente. A necessidade básica é viver em comunidade, né? É profunda, né? É essencial. E aí, nessa lei de pertencimento, o que acontece muito, as pessoas que são excluídas dentro de um campo familiar, elas ficam com uma marca ali, tem uma marca registrada. E os descendentes, que não é uma coisa que vem do DNA, tá? Esse campo mórfico, genético, né? Ele é como a gente pode dizer que é uma energia, porque ele não é do DNA, mas é como se permeasse o nosso corpo. São informações que são colocadas nesse campo e depois do hábito daquela informação, ela pode ser repetida pelos descendentes. Tem cientista, né, Messinha, que um estudo que diz que fala sobre a epigenética, né? Tem. Que é justamente a energia que permeia o DNA, que não pertence ao DNA, mas que permeia e que guarda informações dos nossos antepassados até 12 ou 14 gerações, né? Então tem muito a ver com o que você está falando, né? Que não é o DNA, mas permeia um campo. Exato. Por isso também que eu disse que Bert Helling compilou isso, porque essa informação já estava aqui no sistema, quando se fosse uma nuvem. Então, esse campo mórfico já existia, ele foi dentro da experiência dele, criando esse sistema dele, que é fantástico, repito, né? Fantástico. A partir daí, muitas coisas surgiram. Então, aquela pessoa que foi excluída do campo, fica com uma marca ali, uma informação, e os seus descendentes, tanto daquela geração ou das gerações posteriores, podem repetir aquele padrão, pela informação. Por exemplo, um alcoolista. Surge um alcoolista na família, isso não vem do DNA, tá certo? Mas aquela informação está ali. E muitas vezes ele é excluído, como drogadito é excluído, como uma pessoa que suicidou é excluído. Algum fato dramático, digamos assim, importante, onde a pessoa é excluída do campo, aborto. Né? Isso justifica alguns traumas que nós temos que não sabemos explicar por que temos? Tipo, eu tenho um trauma, ou então tenho uma fobia, por exemplo, de alguma coisa, mas nunca eu vivenciei nada que justificasse essa fobia. Então isso pode explicar, por exemplo, está no campo familiar, está na epigenética, no caso. Pode sim. Então nós herdamos mais do que os olhos, a cor dos olhos e a cor dos cabelos dos nossos pais. Com certeza. A gente vai captando essa informação. Mesmo sem a convivência? Mesmo sem a convivência. Daí a experiência do Hooper, né, que fala do 100º macaco, foi onde ele comprova essa linha do campo mórfico. Ele fez uma experiência que numa ilha no arquipélago do Pacífico, um macaco começou a pegar uma batata, lavou na água doce antes de comer. Que macaquinho esperto, né? Pouco tempo, mais outros... Mais perto que tu, Roberto, porque tu não lava fruta, que eu sei que tu não lava. Eu tenho problema com comer fruta, mas eu prometo que eu juro que eu vou comer mais frutas. Pouco tempo depois, outros macacos que viviam ali começaram a fazer a mesma coisa. Aí ele acompanhou que em outro arquipélago completamente distante, a mesma espécie estava repetindo o mesmo padrão. Né? Então, daí ele justifica esse campo mórfico, essa informação, início a informação e depois a repetição. Né? Então, a gente vai fazendo isso desde o cristal, tá certo? O vegetal, o humano, os planetas, as galáxias, todos têm esse padrão. Está tudo realmente interligado, né? Tudo está interligado. Então, todos nós estamos ligados de alguma forma, né? E o que acontece comigo vai interferir na sua vida de qualquer forma. Direto ou indiretamente, se for num campo maior, né? Aí você trata essas pessoas, aí a pessoa te procura, né? Só realizando aqui na minha mente para organizar as ideias. A pessoa te procura, tem uma anamnese, né? Tem uma consulta com você, para você sentir o que é para ser trabalhado. Porque muitas vezes as pessoas já chegam com o seu diagnóstico. Eu preciso trabalhar isso, na verdade não é, né? É verdade. Então você faz a anamnese, procura ver o que é necessário realmente estar sendo trabalhado. E você tem uma equipe, né, que te ajuda nisso, aí cada um representa. Como é que funciona essa dinâmica? E outra coisa também, assim, como é que é a prática dessa terapia? Como é que ela funciona na forma prática? Bom, quando nós acessamos o campo mórfico daquele cliente, vamos chamar de cliente, imediatamente aquelas informações são plasmadas ali. Né? É como a nuvem. A gente tem a nuvem, a informação na nuvem que a gente coloca lá, ela está suspensa ali, mas quando a gente vai buscar, ela chega. Tá? Então,
respondendo a tua pergunta, a pessoa me procura, muitas vezes já é meu cliente, né? Porque eu trabalho com outras técnicas e tem uma questão específica. Aí nós vamos destrinchar aquele assunto, fazer essa anamnese para saber qual é o ponto que ele quer trabalhar. Digamos que ele tem uma questão familiar, ele tem um problema com o pai, não fala com o pai ou não conheceu o pai, e aquilo está interferindo na vida dele. Obviamente, se ele não tem a base estrutural, isso vai interferir na vida dele em algum momento, tá? Então, eu tenho um grupo que gosta muito de participar, são os representantes. As pessoas que vão ser atendidas também podem trazer seus representantes, tá certo? Mas esse grupo, ele é muito coeso, eles gostam muito, porque já é relato deles, inclusive, que a partir de ser representante, eles conseguem transformar algumas situações das suas vidas, ou pelo menos olhar para aquilo ali. Porque é uma representação. Eu costumo dizer lá, isso aqui vamos tratar como se fosse um teatro, onde você deixa a sua vida aqui um pouco de lado, deixa o seu sistema e você vai assumir um outro que você não sabe o que é e nem tem ideia do que vai ser. Mas vamos dramatizar aqui um pouquinho, Messinha, para entender. Vamos dramatizar. Eu sou teu paciente, né, o teu cliente. E aí eu começo a conversar com você sobre um problema que eu estou tendo, que eu não tenho explicação até então, lógica, no sentido da minha consciência, né, do meu mapa. Certo. Eu não tenho uma explicação lógica para aquele problema. Aí eu te procuro, você entende, dentro de toda a anamnese, que é necessário fazer a constelação, o ajustamento sistêmico. Sim. Ou não, você pode dizer não, seu problema não é de ajustamento sistêmico, seu problema é psicológico, outro problema é outro, né? Mas vamos lá que você veja que tem que ser feito um ajustamento sistêmico. Então a pessoa marca horário com você, vai na tua clínica, né? Que inclusive é um espaço ótimo. Eu conheci. Espaço de cuidar, o nome. Espaço de cuidar. Espaço de cuidar. Inclusive que é um espaço ótimo, eu já fui lá e visitei. E aí tem as pessoas que te ajudam. Né? Um grupo que te ajuda. Tem. Aí, ok, eu quero trabalhar, por exemplo, o meu pai, que eu não consigo me relacionar com ele, não tem nenhum problema aparente ou que eu me recorde que tenha feito com que nós que pudesse atrapalhar a nossa relação. Beleza, aí essa pessoa, eu, no caso, que sou teu cliente, eu escolho as pessoas que vão representar o que eu quero constelar. Só eu e o cliente sabemos daqueles personagens. Quem vai representar não sabe nem o que vai fazer. Então, por exemplo, eu quero que o Roberto represente o meu pai. Só você sabe que ele está representando meu pai. Isso. Ele não sabe quem está representando. Ele não sabe. E começa a agir como se fosse meu pai. Ele usa um crachazinho, ou o número que a gente determinou ali, só para nós dois. E a partir, quando o campo começa a se mover, as pessoas estão lá representando e começam a sentir coisas que não é do seu dia a dia, não é daquele momento que ele está vivendo. É uma dor, algumas pessoas podem chorar, outras podem olhar para outras e dizer assim, eu tenho muita raiva dessa pessoa. E não sabe nem quem é, não sabe nem quem é. Eu não gosto daquilo ali, eu não quero ficar aqui, esse não é meu lugar. E os representantes representam pessoas? Não, qualquer coisa, sentimento. A gente pode ajustar ou constelar, né? Ou reconfigurar, porque é o mesmo sistema. Qualquer situação de trabalho. Hoje nós temos, né, no fórum aí constelações dentro do isso. Que está sendo fantástico o trabalho que está sendo feito da constelação familiar, né, com os casos que estão ali emperrados e não se dissolve, não se resolve, só se resolve com briga. Então, com a constelação familiar, muita coisa está sendo resolvida. Né? Existe alguma influência do psicodrama, de trabalhar os sintomas através da dramatização ou não? Olha, não tem. Diretamente não. Indiretamente eu diria que sim. Mas eu também trabalho com uma técnica chamada psicodrama transgeracional, que é muito parecido com psicodrama e também... Deve ser um curso muito difícil, né? Porque só o nome já é difícil, psicodrama transgeracional. Fala 3 vezes, Roberto. Pode ser. Não, obrigado, eu faria. Que pode ser um trabalho individual, né? Que ali vai ter uma representação ou com almofadas ou com uma cadeira vazia, como é feito na Gestalt terapia. Né? Tem várias formas de trabalhar isso. Mas no ajustamento sistêmico, ou na constelação, ou no reconfigurando, eu gosto de repetir porque é muito... Até aí tá congênere, né? Até aí tudo bem. Né? Se movimenta muito parecido. Então ali a gente tem representantes
que vão assumir esse campo mórfico que está ancorado ali com a presença da pessoa. Interessante que eu já fiz, eu fiz uma ousadia, nunca tinha feito. Uma amiga minha foi para Portugal e foi para trabalhar, e algumas coisas difíceis aconteceram, e ela pediu para fazer um ajustamento à distância. Eu disse, eu nunca fiz, eu acho que não funciona. E nós fizemos, e foi fantástico. Nós descobrimos, inclusive, que o marido dela tinha uma magia que ninguém descobria ali, apareceu no sistema, e até então ninguém tinha. E foi possível liberar isso com as técnicas da apometria, com o próprio campo, né? Com os ancestrais que ancoram esse campo também. É Então, correto dizer coisas... que, assim, que se trabalha o mental, o espiritual e o físico também com essa terapia? Também, algumas doenças já foram trabalhadas. O último... Aí já começa a ficar... Aí o ajustamento do sistema já começa a se distanciar um pouco da constelação, nesse ponto. Não, todos trabalham. Por exemplo, o Reconfigurando vai atrás da autorregulação individual, e muitas vezes essa autorregulação precisa alcançar o campo maior, que é o familiar. A constelação faz a mesma coisa, só tem palavras diferentes. O ajustamento, como também tem outras técnicas, tá? Que algumas outras pessoas fazendo essa base, usando essa base. Por exemplo, a Patrícia Cobra Vivas, que é uma pessoa da... Patrícia? Cobra Vivas. É o nome dela mesmo. Ela é de Florianópolis e ela usou a constelação como base com astrologia, e é um trabalho fantástico que eu já fiz. Então ela ajuda a transformar aquela imagem, aquela ideia que foi formatada lá na hora do seu nascimento, e você tem a oportunidade de mudar ali o que você quiser na sua vida. É muito interessante. Então, seria interessante, muitas coisas acontecem, né? Seria interessante também, Mércia, a gente pode falar, se você puder falar, se não for antiético, enfim, citar alguns exemplos de como foi trabalhado, algumas situações que foram trabalhadas, claro, resguardando as pessoas, os nomes, etc., para que a gente possa compreender como é que aquilo funciona. Né? Beleza, mas a Mércia vai responder já, porque agora nós vamos pro comercial. Fique aí ligado, você está na Reconnect, o seu programa sobre espiritualidade da TVC. Aqui hoje começa Henrique falando sobre ajustamento sistêmico. Fica aí, não desliga não, voltamos já.